Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José e os nossos temas de hoje são aqueles que mexem com a gente. Algumas pessoas têm muita dificuldade em encarar a verdade, encarar fatos e têm dificuldade de refletir sobre eles. Mas se essas pessoas se incomodarem, estiverem assistindo a gente agora e conversarem com outras pessoas e pensarem serenamente, vão perceber que eu não estou mentindo, que a gente está colocando aqui várias reflexões muito sérias e que merecem da gente comportamentos relacionados aos fatos que eu vou apresentar aqui. Mas antes de mais nada, eu queria agradecer a todos vocês porque o nosso portal está crescendo e uma semana nós recebemos aqui no Portal do José mais de 10 mil novas pessoas inscritas. Isso aumenta muito a minha responsabilidade no trato das questões, coisa que eu faço sempre aqui na conversa com vocês. Se você está chegando agora, seja bem-vindo, se inscreva também, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu joinha, mande seus comentários, porque são sempre lidos, são sempre considerados. E se der, participe sempre dos nossos chats que eu abro antes das 5 horas, quando a gente entra no ar aqui no nosso Portal do José. Então vamos aos temas, porque a situação no Brasil anda muito complicada, né? Gente, eu vou começar aqui pelo fato do dia, que é uma declaração do presidente da República, que foi ali provocado para falar sobre o preço dos produtos em supermercado, os preços que nós estamos pagando, nosso custo de vida, e ele saiu com uma fórmula mágica. Ele entende que o nosso problema maior é a gente comprar armas, todo mundo comprar fuzis. Vamos pegar essa fala dele aqui e vamos analisar alguns aspectos aqui e ver quem está apoiando esse tipo de história aqui e as consequências desse tipo de fala. Vamos lá. Fui fazer por decreto de portaria, né? O ministro fez. Você, o CAC, está podendo comprar fuzil. O CAC, que é fazendeiro, compra fuzil 762. Parabéns. Tem que comprar, tem que todo mundo comprar fuzil, pô. Povo armado jamais será escravizado. Todo mundo tem que comprar fuzil, povo armado jamais será escravizado. É uma das frases mais cretinas, mais imbecis da história da humanidade. O Bolsonaro, quando ele fala isso, e muita gente acredita, ele deve imaginar que só as pessoas que são alinhadas ideologicamente com ele que terão acesso a armas. Vocês imaginem num país se todo mundo sai comprando armas, gente que tem uma ideia à direita, ideia à esquerda, gente que não tem filosofia nenhuma, está no centro, enfim, todo mundo sai comprando fuzis. O que isso pode representar? Gente, essa frase está sendo dita pelo presidente de um país, um presidente que deveria unir a nação, pacificar a nação, evitar com que nós tivéssemos conflitos entre brasileiros. Quando você tem a ideia de alguém que está incentivando todo mundo a se armar, o que isso significa se tivermos no nosso país algum tipo de desentendimento mais áspero entre uma força e outra, entre uma corrente política e outra? E vamos lembrar que quem já tem fuzis no nosso país são as forças armadas, são as forças regulares, as polícias militares. Você armar a população com fuzis, isso representa o quê? É esse tipo de nação que a gente sonha para criar os nossos filhos, mas o presidente não está nem aí para isso, né? Aliás, quando você pesquisa essa fala do Bolsonaro, você encontra alguns fatos objetivos, né? Um fato objetivo é o seguinte, que o filho dele, o Dudu Bananinha, ele tem funcionado publicamente como lobista de indústria de arma estrangeira para que elas possam se instalar aqui no nosso país. Então, gente, no fundo dessa história tem grana rolando, porque a família Bolsonaro, vamos registrar, né? Eles gostam muito de dinheiro, né? Trabalhar que é bom pelo país, nada. E aí a gente vai falar do que o Bolsonaro andou fazendo hoje, nessa sexta-feira, depois dessa declaração infame dele. Então diz a matéria aqui no Poder 360. Empresa americana apoiada por Eduardo Bolsonaro recebe autorização para fabricar pistolas no Brasil. Uma outra matéria diz que lobby de armas na Ucrânia. O deputado Eduardo Bolsonaro foi até a Ucrânia para fazer lobby pela compra de armas. Na ocasião, o filho do presidente se apresentou como responsável direto pelo orçamento militar, segundo o site do parlamento ucraniano. Então vocês vejam, essa gente, como eles têm uma desfaçatez, eles têm uma mente criminosa, uma mente que está longe de qualquer sentimento de paz e, sobretudo, sentimento religioso. E aí, gente, começam aqui as incongruências, né? O mentor intelectual e espiritual do Bolsonaro, que ele já disse várias vezes, é o pastor Silas Malafaia,
que está convocando, junto com outros pastores, as pessoas que se identificam com o bolsonarismo para irem para as ruas, que na história final eles querem mesmo a derrubada do Supremo Tribunal Federal, a quebra das instituições, a perda de exercícios dos nossos direitos constitucionais por conta de uma filosofia unitária que eles querem implementar no nosso país, e aí você coloca as armas no meio do pacote todo. Vamos pegar aqui a convocação dessa galera, o que eles estão fazendo, para vocês verem uma incoerência. Eu queria saber qual é a relação que tem entre Bíblia e fuzil, Jesus Cristo e fuzil, religião e fuzil, igreja e fuzil, para que essas criaturas aqui que montaram partidos políticos da fé, porque eles gostam também de arrecadar um dinheirinho forte, como é que eles não se incomodam? Como é que eles levam o rebanho deles para esse tipo de aventura, da Bíblia na mão e um fuzil na outra? Mas vamos ver o discurso aqui da rapaziada. Vamos lá. Vamos todos lá! Fala, minha gente, nesse 7 de setembro eu te espero às 9 horas da manhã no posto 5 de Copacabana, uma manifestação pacífica pela liberdade de expressão e pela nossa pátria. Até lá! Olá, quero convidar você para dia 7 de setembro, a partir das 9 horas, no posto 5, em Copacabana. Nós fazemos uma grande manifestação pacífica em favor da liberdade de expressão e do nosso Brasil. Eu vou até colocar, não vou colocar todo mundo nesse vídeo não, porque tem uma galera grande, né? Mas daqui a alguns anos, se essa ideia do presidente da República ela for implementada, se ele conseguir maioria no parlamento, se ele conseguir fazer com que essa ideia ela se torne uma realidade, que a indústria de arma de fora do nosso país, ou as indústrias, né, que elas consigam vender fuzis baratinhos na Casa Bahia, na Magazine Luiza, nas lojas de departamento financiado, em próximas manifestações eles vão poder dizer alguma coisa do tipo: compareça à manifestação, leve a sua Bíblia e o seu fuzil. Gente, é isso que nós estamos vivenciando no nosso país. O nosso país com uma série de problemas e cada vez mais a gente vê as pessoas envolvidas no governo tentando distrair o foco. Porque, na verdade, essa gente que está indo para as manifestações, que em breve vai querer levar o seu fuzil também, eles estão querendo atacar o Supremo Tribunal Federal. Eu tenho mostrado para vocês que tudo é uma cortina de fumaça. Porque, no final da história, o Supremo Tribunal Federal está do lado do Bolsonaro e do Guedes, no que importa, né? Tá aqui, ó, colocar aqui a matéria aqui, ó. Autonomia do Banco Central, acho que está dando para vocês verem. Autonomia do Banco Central foi validada pelo STF e por 8-2. Tá aqui, vários jornais estão dizendo isso. Significa o quê? Que o mercado financeiro está dando de braçada. Eles estão lá se lixando para a Bíblia, para fuzil, para Bolsonaro. Eles querem que a nação se exploda. Eles agora estão sentados em cima do cofre, com apoio do Supremo Tribunal Federal, que os bolsonaristas estão querendo ir para a rua para destruir, para fechar, para prender ministros, para cercear. Isso não tem a menor lógica, gente. Por isso que eu tenho dito para vocês que não existe perspectiva real de ter uma ruptura de poder aqui no nosso país. Apesar de nós termos um presidente que é um mercador da morte, é um homem que já alavancou o obituário do nosso país em quase 600 mil pessoas, 600 mil vítimas fatais, sem falar dos milhões de sequelados, pessoas vão ficar com problemas previdenciários, problemas de saúde pelo resto da vida, enfim, é um mercador da morte porque é um homem que fica panfletando esse tipo de ideia nazista, né? De irmão matar irmão, de grupos perseguirem grupos que estão no poder quererem destruir aqueles que são oposição, enfim. Mas os negócios vão acontecendo, né? Eles estão querendo tirar o Supremo Tribunal Federal, mas vão fazer negócio. O governo do Bolsonaro está cheio de militar fazendo negócio para cima e para baixo, estão todos agora com contra-cheque abarrotado. E aí vem outra incongruência. Os estelionatários. Gente, o cara que está fora do governo e dá algum tipo de apoio ao Bolsonaro, se está desligado, a gente pode até perdoar de uma certa forma, porque é uma pessoa que tem uma ignorância de fatos, uma pessoa que ainda está muito perturbada, sei lá, vai entender. Muitas pessoas entram aqui no portal e demonstram assim estarem completamente avessas a uma reflexão. E o Bolsonaro, nesse espírito dele de ser o mercador da morte, hoje ele publicou no Twitter dele uma cena onde pega um policial numa matéria e uma mensagem implícita do tipo assim: olha, tá vendo? As PMs estão comigo,
eu posso fazer um grande tumulto, eu posso usar as PMs aqui para perverter e subverter a ordem. Eu posso ser um subversivo porque eu tenho gente na PM comigo. É isso que está implicitamente nesse tipo de recado aqui. Vamos ver se vai dar para pegar, gente. Vamos lá. Então, a polícia encontrou, né, esses 3 homens e eu vou agora com mais informações com o capitão Bravo da Rotan. Capitão, como foi? O serviço de inteligência já tinha essas informações que eles pretendiam agir e vocês começaram as buscas? Isso. Primeiramente, boa noite. Dizer que nós somos Brasil acima de todos, Deus acima de tudo. E em relação ao... Gente, então o Bolsonaro publicou isso. Um policial, numa entrevista, mandando a senha, né? Brasil acima de tudo, Deus acima de todo, o discurso do Bolsonaro. E o Bolsonaro, como mercador da morte, ele esteve hoje lá no Planalto Central, numa troca de comando das operações especiais. Quando você olha a agenda do presidente da República, olha, se a gente fosse usar um português bem claro, a gente diria que o nosso presidente é um vagabundo, que ele não gosta de trabalhar. A única coisa da agenda dele é visitar instalações militares para troca de comando. O triste nessa história, a surpresa para lá de desagradável, é ver o Nelson Piquet com uma máscara preta com aquele retratinho do Bolsonaro, parecendo gente do Esquadrão da Morte. Olha no que se transformou o Nelson Piquet. E fica o registro aqui porque a gente não deixa passar essas coisas em branco. E o Bolsonaro fez aquele discurso mais uma vez lá no Planalto Central, dizendo que as forças especiais estão para garantir a liberdade do povo brasileiro. O discurso dele golpista não para, mas isso não significa que ele vai conseguir implementar um golpe, até porque eu tenho mostrado para vocês aqui da falta de questões objetivas. A questão engraçada e trágica no meio dessa história é que muita gente chega aqui até o nosso portal, muita gente direita, né? Ah, tá com medo, né? Você vai ver o que vai acontecer. Pois é, o que vai acontecer? Eu que pergunto, o que vai acontecer? Fica uma coisa misteriosa, o que eles querem fazer, qual o objetivo. Quando algum se expressa de uma forma mais intensa, acaba parando na cadeia. Cadê o Roberto Jefferson? Tá agarrado lá. Cadê o Daniel Silveira? Tá agarrado lá também. Cadê a Sara Geromini? Tá agarrada. Cadê outros estão foragidos? E o Sérgio Reis virou um cordeirinho. Um homem, cavalo, viril, virou um cordeirinho, um gatinho mansinho, tá dizendo não quer fazer nada. Cadê os caminhoneiros que estavam nas redes aí dizendo que iam parar o Brasil todo? Tem um monte que já tá vendo a Polícia Federal bater na porta e anotando a placa, né? Então muita gente fica com discursos, a gente toda quer fuzil para todos os lados e pouco feijão. Enquanto isso, os estelionatários continuam tomando conta do nosso país. Gente, o Paulo Guedes passa para algumas pessoas, ou passou para algumas pessoas, que é um intelectual, um economista, um cara bem-sucedido, diga-se passagem, que ganhou muito dinheiro, oriundo do serviço público, um homem que administrou fundos de pensão e que agora está cobertado porque o senhor Augusto Aras mandou cancelar a Operação Greenfield, que estava apurando essa falcatrua, esse estelionato, essa bandidagem. E muitas pessoas perguntam por que o Aras foi reconduzido? Porque o Aras, gente, chegou para os senadores e falou assim, gente, se vocês me reconduzirem, fiquem tranquilos que não tem Operação Lava Jato com vocês, não tem criminalização da política, e aí isso explica porque ele foi reconduzido, não tem nenhuma surpresa. Mas vamos falar aqui do Guedes novamente, que é apontado como uma espécie de intelectual. Gente, que intelectual fica do lado de uma pessoa que fica querendo panfletar fuzil? Fica querendo romper com as instituições, fica destruindo a nossa economia, o nome do nosso país, prejudicando a nossa balança comercial, a relação monetária aqui do nosso país. Qual é o sentido? Onde é que está a conexão fuzil, Bíblia, Bolsonaro e Paulo Guedes? Onde é que está a conexão Malafaia, Bíblia, fuzil, Jesus Cristo e Paulo Guedes? Não existe nenhum tipo de lógica nisso. A lógica, gente, é o bandidismo travestido de boas intenções. E o Paulo Guedes veio com mais uma aí, porque a conta de luz nossa vai aumentar, e isso vai fazer com que os preços nos supermercados aumentem novamente, porque está tudo relacionado à energia. Quando aumenta o custo de todo mundo, no salão de cabeleireiro, na padaria, na oficina, tudo. Nós teremos um novo aumento. E aí ele saiu com essa aí, está publicizado em vários lugares. Esse vídeo aqui eu peguei no site do meu camarada Clayson. Vamos lá, gente. Quer dizer, qual que é o problema agora? Que a energia vai ficar um pouco mais cara, porque choveu menos,
O problema agora é que está tendo uma exacerbação porque anteciparam as eleições. Tudo bem, vamos tapar o ouvido, vamos atravessar. Vai ser uma... Gente, é um estelionato político, um estelionato eleitoral, um estelionato econômico, é um estelionato religioso. Eu fico impressionado, gente, como é que ainda tem gente que acredita nisso. A carne vai aumentar mais ainda, todos os produtos nos supermercados vão aumentar, o combustível vai aumentar novamente, as pessoas vão para a rua para gritar, para tirar o Supremo Tribunal Federal. Isso vai resolver algum problema? O Bolsonaro, na cabeça dessas pessoas, virando um ditador, o Brasil vai para que direção? E esse negócio de muita gente sonhando com militar fardado, né? Muita gente sonhando com homens viris, tomando o poder no nosso país, isso tem um fundo freudiano, um fundo junguiano, que eu vou conversar com vocês um pouco mais à frente. Tem 2 livros que falam disso. Eu tenho me debruçado um pouco disso para entender esse fascínio de muita gente por armas, fuzil, fardas, rupturas institucionais, gente tomando conta da gente funcionando como ditadores. Tem história aí que só a psicanálise e a psiquiatria são capazes de explicar. Ou não. Mas o presidente brasileiro, ele está numa situação para além da compreensão dos psicólogos e psiquiatras. Nós estamos muito mais aí diante do direito penal, do direito criminal, e as pessoas que estão próximas dele estão também agarradas e já com a perspectiva de enfrentar o Código Penal de uma maneira como elas nunca imaginaram na vida e vão precisar de muitas orações para poderem se livrar de grades. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. E fuzil que nada, né? O negócio é distribuir mais bondade. Gente, eu fico por aí. Um grande abraço. Tchau.